Graça e paz, amém? Seja louvado o nome santo de Jesus. A mensagem que você vai assistir agora não é minha, mas é de Deus. Com certeza, Deus vai falar com seu coração. Se prepare. A gente vai falar sobre a fé de um pai que trouxe alegria de volta para a sua família. Essa história se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao 53. Lucas 8, do 40 ao 53. 56. Sabe que eu não leio por causa da vista, eu sou deficiente visual, mas eu vou dar a vocês a explicação. Que Deus abençoe. A fé de um pai que trouxe alegria de volta para a sua família. A fé de um pai que trouxe a cura de volta para sua filha. A fé, a Bíblia diz que a fé na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas ou coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ou seja, a fé é acreditar sem dúvida, como o pastor Tiago Brunet gosta de defini-la. É acreditar sem dúvida. A Bíblia diz que nos conta nessa passagem um pai chamado Jairo, que era chefe de uma sinagoga naquela época. A família dele estava passando por uma dificuldade. Qual que é? A filha dele estava doente, estava morrendo. A doença da filha dele trouxe tristeza para a família. A doença da filha dele trouxe tristeza para a família dele. Mas como o pai, a responsabilidade é dele. A Bíblia não diz isso, mas talvez Jairo tivesse buscado a cura de outra forma, outra maneira, mas não achou nada. A filha estava morrendo. Ele pensa assim, reflete muito bem o que deve fazer para poder achar a cura, a alegria de volta
para a família dele. Jairo saiu de casa buscando a cura, mas ele não saiu assim, sem pensar, sem refletir o que ou para onde ele vai. Então, ele sabe que existe um homem chamado Jesus Cristo que pode dar o que a família dele está precisando. Mas o que você está precisando neste momento? O que você está precisando? Deus pode te dar aquilo que você precisa. Mas você precisa crer como Jairo creu. Você precisa pensar, refletir muito bem e ver em quem está a solução, a cura, aquilo que você está precisando, buscando. A fé de Jairo fez com que ele saísse de casa, buscasse algo que a família dele precisava, que é a cura da filha, que é alegria para a família, porque a doença traz a tristeza, mas a cura traz alegria. Jairo saiu de casa, foi até Jesus, mas como o chefe de uma sinagoga naquela época, ele não poderia ir. Ele não poderia ter ido até Jesus. Por quê? Porque, segundo João 9, do versículo 22 a seguir, os chefes das sinagogas naquela época não queriam que ninguém que fazia parte, eles não queriam que ninguém que fizesse parte da sinagoga ou das sinagogas conhecem que Jesus era o Messias. Quem fez parte da sinagoga e conhecia que Jesus é o Messias, seria excluído da sinagoga. Botariam para fora. Mas Jairo, por causa da sua família, ainda que ele soubesse que poderia perder o seu lugar, a sua posição naquela sinagoga, mas ele foi até Jesus, porque a fé dele não está no conhecimento que ele tinha. A fé dele não está nos chefes das sinagogas. A fé dele não está em outra coisa, mas a fé dele está em
Jesus. Porque ele sabe que a solução da qual precisa estar em Jesus. A cura que você precisa está em Jesus. A alegria que você precisa está em Jesus. A libertação que você precisa estar em Jesus. Quando ele chegou, ele se humilhou diante de Jesus. A Bíblia diz que quem se humilha, Deus vai levantar. Se você se humilha diante de Deus, Deus vai levantar você. É isso que Jairo fez. E pedindo a Jesus, Jesus, vai até a minha casa, porque eu tenho, a filha minha está morrendo, Jesus. Vai lá, porque eu sei, a cura está em você, eu sei, a alegria que precisamos está em você. Vai lá, Jesus. Então, Jesus saiu dali, do lugar que estava, para a casa de Jairo. A fé de Jairo fez com que Jesus se movesse. A sua fé também pode fazer com que Jesus se mova. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Para você fazer Deus se mover, você precisa acreditar nele. Você precisa crer que ele existe. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda bem, igreja. Entenda bem, amigo meu, amiga minha. A sua fé, a fé que você tem em Jesus, pode fazer grandes coisas. Então, o apóstolo Pedro andou sobre as águas como Jesus. Foi pela fé. Foi pela fé. Ele acreditou. Aquilo que você está esperando vai somente acontecer se você crê. Você crê? Você vai receber. Então, nisso, Jesus indo à casa de Jairo, com uma multidão e com seus discípulos, de repente, uma mulher de fluxo de sangue o tocou. Tocou a veste de Jesus. Jesus parou. Ele parou para ver quem o tocou. Jesus parou. No momento em que Jesus parou para ver quem o tocou, chegou uma má notícia no ouvido de Jairo. Jairo, não aborreça o mestre,
não aborreça o mestre, não incomoda o mestre, porque a sua filha morreu. Jesus ouve isso e disse: Jairo, não tenha medo, mas tenha fé. O medo pode matar a nossa fé. Jesus disse: Jairo, não tenha medo, mas tenha fé. A menina ficará boa. Não sei o que você está passando. Talvez por mais você ora, mais as coisas estão piorando. Você tem Jesus, Ele está do seu lado. Você tem Jesus, por mais que você ora, mais as coisas estão piorando. Mas eu venho para dizer a você: não tenha medo. Aumente a sua fé em Jesus. Quando você vê as coisas estão piorando, você precisa aumentar a sua fé. Não deixa a situação que você está passando matar a sua fé. A dificuldade, a doença, o problema que você tem, não deixa não. Mas aumente a sua fé. Para quem não sabe, eu sou haitiano. Estou aqui no Brasil há 7 anos. Eu lembro que eu estava doente lá no Haiti. Então, todo mundo achava que eu ia morrer. Todo mundo achava que eu morreria. Eu lembro que eu disse um dia para eles. Foi no dia 22 de novembro de 2016. Eu disse assim para eles: se eu morrer, saiba que Deus não existe. Eu disse assim: se essa doença me mata, saiba que Deus, a quem eu sirvo, não existe. No entanto, mas, como o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, como o Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem eu sirvo, existe, essa doença não vai me matar. Isso será uma prova de que Deus existe. Eu coloquei a minha fé em Deus, em Jesus.
ainda que eu estava passando por uma dificuldade tremenda, mas eu acreditei em Jesus, porque eu sabia que Ele vai trazer, vai me curar, vai trazer alegria de volta no meu coração, na minha família. Eu acreditei. E hoje estou vivo, graças a Deus. Estou vivo porque eu coloquei a minha fé em Jesus. Ainda que ficou uma sequela, a doença afetou os meus olhos. Eu cheguei para cá, para o Brasil, cego. Mas eu agora enxergo um pouquinho. Eu ando de bengala, sabe? Mas o que importa para mim é a vida. Ainda que não leio por causa da vista, sou deficiente visual, mas eu continuo colocando a minha fé em Jesus, porque eu sei, Jesus vai me curar. Eu sei que eu vou voltar a enxergar bem como antes. Eu sei, porque Deus não muda. Deus não muda. O que muda só é a fé da gente. Deus não muda. Como Deus curou Bartimeu, eu sei que também Jesus vai me curar. Eu sei disso. Eu sei que um dia eu vou ler a Bíblia. Eu sei que um dia eu vou andar sem bengala. Eu sei disso. Porque eu coloco a minha fé em Jesus. Tenha fé, amigo meu. Tenha fé, amiga minha. Tenha fé. Jesus chegou à casa de Jairo. Ele pegou Pedro, Tiago e João. Vamos entrar. Além do pai e da mãe da menina. Eles entraram no quarto. E a menina ali, morta. Jesus chegou. Todo mundo ali estava chorando. A menina morreu. Mas Jesus disse: a menina não morreu. Ela está dormindo. Jesus disse: a menina está dormindo. Todo mundo começa a dizer: mas o que ele está falando? A menina morreu, mas ele disse que ela está dormindo? Que isso? Mas qual é a mensagem que Jesus queria passar para eles? Jesus não estava falando do sono natural.
Sabe que se alguém está dormindo, é fácil para a gente acordá-lo, não é? Você chega lá, vê a pessoa dormindo, você sacude o pé dela, você faz um barulho e a pessoa acorda. É fácil para a gente acordar alguém dormindo. Mas quando Jesus disse ela está dormindo, a mensagem que Jesus quis passar para eles é a seguinte: assim como é fácil para vocês acordarem alguém dormindo, é fácil também para eu ressuscitar alguém morto. Repito, assim como é fácil para vocês acordarem alguém dormindo, é fácil também para eu, o Filho de Deus, o Senhor, o Criador, o Salvador do mundo, é fácil também para eu ressuscitar alguém morto. Jesus ressuscitou a menina. A menina foi ressuscitada por Jesus, pelo poder de Deus. Jesus ressuscitou também Lázaro. E assim também os mortos em Cristo Jesus serão ressuscitados nos últimos dias. Eles serão ressuscitados. E aqueles que ficaram vivos ainda serão transformados para poderem encontrar Jesus lá nas nuvens. Quando a igreja for arrebatada. Não fique triste, não. Não chore, não. A solução sua está em Jesus. Ainda que você passa pela morte, ainda que você deixe essa terra, você viverá novamente. Se você faz parte hoje da igreja de Jesus Cristo, a igreja que será arrebatada, É se você ficar vivo ainda, naquele dia você será transformado. Você precisa crer na palavra de Jesus. A Bíblia diz que a família de Jairo volta a sorrir. A alegria voltou novamente para a casa deles, para a família deles, porque a menina que estava morta, ressuscitada. Jesus está trazendo a cura, a alegria, o que você está precisando, de volta para a sua família. Mas você precisa crer.
Jairo buscou a cura para a filha dele. Também pai, mãe, busque não somente a cura física para o seu filho, mas também busque a cura emocional, espiritual também, para o seu filho. Para o seu filho, faça isso. Se o seu filho está morto espiritualmente, busque Jesus. Como? Em oração, em jejum. Porque Jesus não somente ressuscita aquele que morre fisicamente, mas também ressuscita aquele que está morto espiritualmente. Jesus pode fazer isso. Ele ressuscita você que está morto espiritualmente. Ele ressuscita o seu marido, a sua esposa, os seus filhos que estão mortos espiritualmente. Ele quer fazer isso. Somente acredita, coloca a tua fé nele. Busca a presença de Jesus. Porque você vai achar aquilo que você está precisando. A fé de Jairo trouxe alegria de volta para a sua família. E a fé de você também em Cristo Jesus pode fazer isso. Que Deus abençoe você.